Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Von Grol e está aqui comigo para bater mais um papo sobre Jornada nas Estrelas. Estou aqui com ele, o nosso amigo, o seu amigo, o amigo da vizinhança, o amante, Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês, as apresentações de lutador de boxe aqui. Como é que tá tudo aí na velha São Paulo de guerra, a terrinha da garoa? Como é que tá, Leandrão? Não, tá tudo bem. Tudo voando aí. Quase chegando a Copa, quase chegando as eleições, Leandro. Como é que tá? Eu já nem sei mais quando é que a gente tá aqui. Nós estamos quase na Copa, quase nas eleições. Estamos por aí, entendeu? Estamos por aí. Temos aqui dois convidados, mas eles não são tão convidados que aparece que a gente agendou, cara, é a participação agendada há mais tempo na história do podcast. Essa participação foi agendada faz uma temporada, que ele participou do outro episódio do Mud, e lá a gente confirmou que ele estaria no próximo do Mud. Então por isso que ele tá aqui hoje. Que é o direto lá do seu palácio, na cidade de Campinas, César Lima. Olá pessoal, tudo bom? É direto de Mulheres de Mud para Eu Mud. Então, uma transição bem longa aí e animado para mais esse episódio. Tudo certo aí no teu palácio, Cezão? Tudo na paz. Tá, apesar de agora a gente tá no inverno aqui no Sudeste, né? Hoje tá fazendo calor pra caramba. Também que além do César e do Leandro, que mora no estado de São Paulo, ele não é do estado de São Paulo, mas ele nunca vai perder o seu garbo e a elegância de um carioca raiz, o sotaque, a beleza, o dispor de um carioca, ele nunca perde, meus queridos. Ele enlouquece todas. Carlos Henrique Santos. Fala aí, gente. Ele escreve essas coisas antes, gente? Não, é impressionante. O é bom, o é de improviso. É impressionante. Boa noite, Leandro. Boa noite, César. Boa noite, Murilo. E a todos que estão ouvindo a gente. Boa noite, não sei, né? Que horas que as pessoas estão vendo isso. Sempre um prazer estar aqui falando de Jornada nas Estrelas e com esse timaço aí a gente sempre se diverte bastante. Hoje é um episódio bacana. Carlãozão, o Carlão tem uma lei que o Carlão só pode ver episódio bom aqui no Cérebro de Spock, né? Ruim, ele nunca aparece. Ruim, simplesmente avisa, Carlão, que não pode fazer Cérebro. Ele sabe que é um episódio ruim, não posso. Não, a minha lei é assim, jornada até quando é ruim é bom, cara. Exatamente. A minha lei é jornada até quando é ruim é bom. Então a gente vai embora. Ô, chefe, já demos a dica aí, qual o episódio que nós vamos falar hoje? Bom, então hoje vai ser I, Mud, a história de Stephen Kandel, com umas reescritas pela Fontana, pelo Kuhn e também pelo David Gerrold, que estava começando a aparecer. Contaremos a história. Dirigido pelo Mark Daniels, exibido 3 de novembro de 1967. Wonderful. Vocês estão tudo pronto aí com o episódio? Bom, todo mundo com pausa aí em casa e aqui, né? Aqueles que forem efetivamente acompanhar assistindo o episódio. Tomara que o episódio for ao ar ainda esteja no Netflix, tudo bem. Não, vai pro Paramount Plus, caso não tenha. Todo mundo corre pra lá. Então, se caso... Eu gostei daquela parada que o Salvador falou, né? Um dia o sol vai parar de queimar e séries. Quando é que é o problema, né? O sol a gente sabe quando que vai ser. As séries irem pro Paramount Plus é que é a dúvida. De todo jeito, gente, a gente teve o lançamento, né, da série completa, tanto em DVD quanto Blu-ray no Brasil, né? Então, quem for de mídia física pode correr atrás, que é a mesma versão da Netflix. Se for da mídia física, também tá servido. Se for de mídia física em Star Trek, eu só tenho os filmes da Kelvin. Eu tenho obrigado a dizer. Assim, eu não tenho. Bom, você faz a contagem aí? Faço. Quando é que eu falei com a contagem mesmo? Você já falhou com a contagem, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos então ver esse clássico de Star Trek. 1, 2, 3 e foi. Play. Enterprise aí, vindo, saiu do frame, cortou para o corredor. E aí, Carlão?
que tu sente sobre esse episódio? Cara, eu acho muito legal. É um episódio que quando eu vi a primeira vez, eu não ia muito com a cara do Mudge, não, né? É um desses episódios que você tem que ficar mais velho para compreender o episódio, assim, gostar. Eu acho ele bem legal, ele tem essas sacadas igual a gente tá vendo agora aí do Spock com o McCoy, tem muita diversão, tem muita coisa legal, mas tem umas mensagens subliminares ali por trás bem legais. Acho que o Camel também foi muito bem no personagem e tal, então é bem divertido e funciona muito bem, mas passou a funcionar para mim depois que eu fiquei mais velho. Quando eu era moleque, não era um episódio que eu curtia muito, não. E tu, meu caríssimo e garboso César? Os tons de comédia do episódio sempre me pareceram assim exacerbados, né? Muito exagerados, tira um pouco a credibilidade e os elementos de ficção científica que se for pescar, se for pensar ali determinados elementos, eles são bem interessantes, mas no final acaba a galhofa dominando, né? E acaba sendo mais forte, chamando mais atenção do que a história em si. Por isso nunca foi dos meus favoritos, não. Justamente porque a galhofa dominou. Isso que você comentou, César, eu tava pensando nisso também, porque assim, me parece que eles são dois episódios distintos. Até a metade ele é meio que um. Ele tem esse teaser que a gente tá vendo aí, que é bem intenso. E bem longo, né? Cai no chão correndo, é muito bom. O cara já começa a querer pegar a Enterprise e todo mundo corre, pau e tal. E até ir pra lá. Existe um senso de mistério. Sim, esse chega lá, a gente vê o Mudge, o negócio fica galhofa. Esse ator que faz o Norman e o Android tá infiltrado na Enterprise, ele é bom, né? Esse cara, ele passa ali no corredor, você já sente que ele é diferente, você já sente que ele tem alguma coisa artificial nele, né? Então, e ele tem tanto a postura, tanto o tipo físico, né? Mas como também a postura, também a impostação para fazer personagem, é bem legal. Mas esse lance que o César falou, eu concordo, mas assim, eu acho que é muita questão da visão também, porque é o seguinte, de uns tempos para cá, eu passei a ver essa parte da galhofa quase como um Monty Python para mim. Né? Então, assim, para mim ele sobe de nível, ele não cai. Não é uma tendência de você pegar um episódio e fazer qualquer bagunça, mas eu olho para ele quase como uma metáfora do Monty Python, por isso que eu passei a gostar mais dele do que eu gostava antes. O Carlão toca num ponto que eu acho muito interessante. Talvez essa seja a primeira comédia produzida em Star Trek, assim, óbvio, tem episódios engraçados antes, óbvio que tem episódios engraçados, mas talvez essa seja a primeira comédia sob medida de Star Trek. Então, a gente não ri dos personagens, a gente ri com os personagens. Acho que os tons de galhofa são absolutamente propositais no episódio mesmo. É que a história, do jeito que ela foi escrita, ela pede... E o que eles pensaram, Leandro... galhofa. Isso. Ali. O que eles pensaram foi realizado. Por isso que eu acho que é um grande episódio, entendeu? Por exemplo, o episódio tem a vantagem de o Mark Daniels dirigir ele, que ele dirigiu muito a Love Lucy, né? Então ele tinha meio que uma carimba da comédia física, entendeu? Dos personagens fazendo as maluquices lá, entendeu? Então acho que isso funcionou bem, a favor dele. Forte. Cara, ali mas esse negócio também de qualquer um chegar na Enterprise, o cara chega na Enterprise... qualquer um chega ali, tudo o cara bem. Chega lá, opa, vim trabalhar aí, tem uma vaga, entra aí, cara, eu nunca vi um dublê tão na cara na minha vida. Vocês repararam? Mergulhou ali, né? Me parece que é o mesmo dublê que substituía o Shatner em várias cenas, né? Não, mas isso positivamente na cara. Aí o cara chega lá, vim trabalhar aqui e tal. Não, eu já trabalhei Tá, pega um uniforme aí, vai. E tá lá o cara lá dentro, Spock, e o Spock, assim, é muito legal aquela ceninha lá do começo do McCoy com o Spock e tal, mas o trabalho do Spock é saber quem é cada um, né? Vacilo dele, isso aí. Agora chegou o cara aí vindo de lá, né? Segura o kick ali, ó. Que atrevimento é esse, meu? Você tá ficando louco? Ele sente o braço ali, ó. O cara é forte. O Carlão toca num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar nesse episódio, que é como o cara entrou, né, na Frota Estelar. Aí demandaria toda uma background story que o episódio não se propõe a isso. E pensa que a Enterprise ela tá numa missão de espaço profundo, né? Então, assim, você não tem ela recebeu mais tripulantes vindo de algum lugar. Uma Starbase, alguma coisa assim. Então... Pergunta que eu posso fazer, será que ele não era? Será que o Android não foi feito sob medida sobre um tripulante da frota aleatório? Não, quando você... ao longo do episódio a gente vai ver que esses modelos eles existem há muitos anos. Exatamente.
Não, então, eles não são recentes. Esse é um puta furo, episódio. então. É um puta furo. Esse é um episódio que eu assisto ele e ele fica me ressoando por trás um negócio que assim, é particular meu, mas fica. Onde é que tá toda essa tecnologia em relação ao data? Que todo mundo trata o data e a tecnologia do Zoom como Essa a cena aí última ficou bolacha do legal, pacote. né? Essa A de cena efeito dele remasterizada, mostrando. Isso. Isso. E a fizeram uma cena remasterizada original tem lá uns resistores e tal, parecia a minha época de saber eletrônica, que uma eu placa de comprava as circuito revistinhas eletrônico, para fazer os circuitinhos elétricos. Eles deram um tapa aí, né? Agora, É em relação ao que o Leandro perguntou, onde é que está a tecnologia em relação ao data? Um elemento mais interessante de ficção científica desse episódio é que esses androides eles são de fora da galáxia. É isso que é estabelecido. Então, assim, para Star Trek, para a realidade de Star Trek, você ter um elemento de fora da galáxia é muito raro. Você já teve quando elas estão em missão no espaço profundo, eles estão na Grande Barreira, que é no centro da galáxia, mas de fora da galáxia, assim, de cabeça, eu me lembro do episódio dos Kelvans, né? Por qualquer outro Bioner nome. the Name. Isso, que eles são de fora da galáxia. O Catspaw também é. O Catspaw e na nova geração, né? Quando o agora, viajante leva a Enterprise para fora da galáxia. É válido, César, mas isso aí é uma racionalização pós-série original, porque eles não escreviam pensando nisso. Não escreviam. Eles escreviam, os caras são de fora da galáxia. Mas de qualquer maneira, eu acho interessante essa abordagem. E aí eu acho que, não vou dizer que foi uma falha, mas eu não sei, né? Essa abordagem era interessante, que não era comum nas séries de ficção. Eu dei uma procurada depois, porque eu fiquei pensando assim, cara, só a jornada que não tem Android. Não, ninguém tinha. Em série de ficção não existia esse conceito lá. A gente tinha esse conceito muito fora da literatura, de Asimov e tal, Eu, Robô. Mas em série de ficção não tinha. Então, se você procurar nessa década de 60, a gente não acha essa referência à inteligência artificial dessa maneira. Tem coisas toscas ali, como o robô do Júpiter 2, esse tipo de coisa. Mas nesse nível não tem nada parecido. Agora, né? E a gente vai ver. Carlão, tu citou o Eu Robô, né? O título do episódio, né? Faz uma ele tem inspiração no Eu Robô e tem inspiração também num conto do Asimov chamado Reason. São duas as inspirações que o Kandel usou para escrever essa trama. Como chama o conto, Leandro? Desculpa, pode repetir? Reason. Perfeito. E como o Carlão falou, né? Você não tinha também essa figura do androide, a imagem de semelhança do humano, né? Porque o elemento de aventura, o elemento de ficção era legal. Acho ótimo augura aí. O cara tá aí há dias e ela tromba com o cara, né, mano? A imagem clássica do robô é essa, né? Um ser metálico, um ser diferente. E você tinha aqui um conceito um pouco diferente que só ficou popular anos depois, né? Olha ali, essa seria muito boa. Os caras tudo dando um susto, né? Opa! Acordou aí o maluco. É muito bom essa cena, cara. Cara, aí o cara escolheu a dedo os tripulantes, né? Pessoal, vou levar vocês, tudo que tem nome no crédito, é vocês que vão descer comigo. Não, mas é muito legal, né? Não, mas aí que tá, né? Nessa época aí, eu acho que só quem tinha nome no crédito era o Shatner, o Nimoy e o DeForest Kelley. E que passou até no segundo ano. Os créditos finais, né? Exato. Finais, então, assim, e é bem legal isso também, você ter os outros personagens em situações diferentes daquelas que elas estão acostumadas e dos papéis também. Eu acho esse episódio também, ele brinca um pouco com isso também, de você ter ali a Uhura, o Chekhov. Esse episódio também, ele vai jogar por terra aquela teoria de que da ira de Khan, que o Chekhov, ele diz aí que ele não tinha a menor ideia de quem era o Moody. Então, assim, eu aí ainda aceito que ele estaria lá. Não, eu aceito, mas eu gosto de brincar, assim, mas eu gosto de comentar isso aí, porque pura vontade, eu aceito e é pura vontade de aceitar, só isso. Lá aquela conversa aquele discurso que o Kirk vai ter quando ele vê o Mudge, é um recap. Você, da última vez em Star Trek, é essa a função o treco. Mas pra falar pra audiência, esse cara aqui já apareceu, tá? Uma coisa que eu vou comentar. Fala, César. Vocês enxergam alguma lógica no Android, ou seja, pelo comando do Mando ou por alguma outra
determinação, escolher a dedo exatamente esses 6 tripulantes, já que no final das contas o objetivo é evacuar a Enterprise para tomar a nave. Porque Cara, esses 6 lógico que ele tripulantes- fez. Dá pra entender que os chefes de sessão. A Uhura é chefe de sessão dela. Mas o Chekhov é um mané. Aconteceu de estar ali na ponte. Só. Então, mas vamos lá. O Chekhov, ele é um mané, mas ele é um mané que ele substitui o Spock. Em tese, ele é um cara que ele pode não ser tão bom quanto o Spock, mas ele é um cara que faz o papel de oficial de ciência quando ele não tá lá. Então, em tese, a gente pode, para usar uma palavra que o Murilo gosta, racionalizar que a escolha dele é por pessoas que poderiam criar algum tipo de problema na nave enquanto eles estão aqui embaixo. Quem são os caras que podem criar problema? Fulano, fulano, fulano. Esses eu vou levar. O Carlão fez a melhor racionalização. É aceitável por esse ângulo, claro. Não, mas o César tá com o dedinho levantado, para quem não tá vendo, e ele vai discordar de mim. Fala aí, César. Não, é porque a gente passou o episódio do Mulheres de Mud inteiro com o Murilo achando que era conterrâneo do Mud, né? Coloca o O bagulho Mud é da gaúcho. Queria saber se ele... Não, esse figurino do então eu vou Mud, contar a história. se esse figurino aí remete também ao Rio Grande do Sul ou não? Carlão, eu tava olhando o Mulheres de Mud um dia, isso faz anos, e o meu pai veio por trás da sala e falou: esse cara tá usando uma pilcha. E ali eu reparei que realmente o Mud está usando uma pilcha. Quer dizer que o Mud é gaúcho. Cara, olha ali, a bombacha. Não, a se bota. você tá falando... É um fã não honesto do Murilo, vai, ok. Por que o Mud não pode ser de Livramento, Carlão? Pô, cara, eu já tive lá. Livramento é legal, hein? Bacana. Também Livramento é top. Ele tem toda a cara ali de um gaúcho da fronteira, entendeu? Que ouve Joca Martins. Agora, é interessante a gente citar aí a participação das gêmeas, né? Como é que elas chamam? A Alice Andresse e Andresse, né? Como os robôs Alice aí. Que o John da Costa, ele ficou rodando Los Angeles atrás de gêmeas. Ele parava a gêmea na rua, falava assim: você não quer participar do programa de televisão, não? Pra encher de robô. Mas essas duas aí, elas já tinham um background artístico, né? Não, sim, já... por isso que as falas das gêmeas é só elas que abrem a boca. Todos os outros gêmeos que aparecem é tudo quieto. É só figuração, certo? Só figuração. Você vê que a direção é tão criativa, né? Que são pouquíssimas cenas de efeito, como essa que a gente tá vendo agora. Que teve dupla Eles exposição. faziam vários efeitos de visão de tela. Né? A maioria mesmo era a inteligência dos takes, né? De você colocar elas posicionadas nas vários takes ao mesmo tempo e dá a impressão de serem múltiplas. Não, foi uma puta ideia, porque se fosse fazer com pessoas sem ser gêmeas, ia dobrar o tamanho de trabalho que ia ter, né? O Mark Daniels terminou esse episódio no prazo, no orçamento. Então salva de palmas a Mark Daniels por esse episódio. E teve trabalho, teve muito trabalho. A direção é muito criativa. Nessa cena, por exemplo, né, você vê que o Kirk sai de onde ele estava e chega onde o Mud está e tinha uma gema em cada posição para dar aquela impressão de que elas estavam em todo lugar. E curioso também que uma delas interpreta as Alícias de número 1 a 250 e a outra de 251 a 500, né? Você pode falar assim que essa atriz, ela interpretou 250 personagens de Star Trek. Em tempo Tecnicamente, recorde. a que mais interpretou personagem de Star Trek. Mas uma coisa que a gente também, e aí pelo menos para mim fica, não diria claro, mas eu tenho essa impressão, é que eles também mudaram um pouco o perfil do personagem do Mud. O Mud do iMud era um traficante, barra pesada. Esse cara aqui é aquele meio bom vivan, um negócio assim, para poder casar também com a atmosfera do episódio. Porque aquele episódio, o Mud lá de Mud's Women, que era traficante, ele tocava um negócio de prostituição e venda de droga. Exatamente. Então aqui eles deram uma, né? O perfil dele é mais eles deram uma aliviada no perfil do personagem para ele poder caber no que o episódio queria mostrar, nesse tom de comédia que ele pretende apresentar. Sim. Gurizada, a Desilu e a NBC ficaram tão empolgadas com a iMud que eles até fizeram reuniões no sentido de um spin-off de Star Trek nessa época, né, Leandro? A ideia foi flutuada, mas é que como naquele momento tava com aquela questão da Desilu ser vendido ou não para Paramount e tal, entendeu? Eles não estavam com caixa, né? Então não foi muito para frente, né?
Tu gostaria, Carlão? Tu acha que teria sido... Agregaria O spin-off do Mud? na época? Não. Não? Não. Eu acho que é um personagem que ele tem. Talvez uma minissérie, eu acho que é o tipo de coisa que cabe, entendeu? Coisa que Ele... não encaixaria na época, entendeu? Se houvesse um exatamente. short track na época, ele poderia fazer um short track do Mud antes do Antes do amigo. Então, você fazer tanto que eu acho que até o personagem, né, do Ray Wilson, ele caiu bem, acho que o soundtrack ficou legal e tal. Eu acho que encaixaria com uma minissérie, mas um spin-off, não, eu acho que não caberia, não. Pelo Teria menos eu não... desviado muita coisa do conceito de Star Trek para esse spin-off. Seria outra coisa, seria outra teria que considerar série. o próximo mesmo universo atual, ia ser horrível. Na verdade, o Mud é o primeiro Ferengi, né, da história de Jornada. Então, isso seria Star Trek Ferengi Nar. Assim. Ou talvez uma coisa assim, né? O cara é o primeiro contato dos humanos com o Ferengi ser o Mud, né? E aí, mas eu acho que não, minissérie. Não é que eu não gostasse de ver o personagem, não. Eu acho que o personagem ele se tornou interessante até a partir desse episódio. Os episódios que ele aparece geralmente são interessantes, mas eu acho que caberia no máximo uma minissérie. Mais do que isso, ficaria cansativo e, como o Leandro falou, fora do conceito de Jornada nas Estrelas. Agora tem a introdução da Stella aí, né? Foi sugestão do David Gerrold que depois que tivesse um monte de estelas, né? Pra ser a piadinha final do episódio. Essa é a primeira menção da Stella ou ela é mencionada lá no Mulheres de Mud? Não lembro se ela é mencionada no Mulheres, ela é mencionada, acho que não, né? Não, né? E aí ela volta gloriosamente em Discovery, né? Em Discovery nós vemos uma Stella também, né? A Stella, né? Porque essa aí não é realmente a Stella. Vocês gostam dos episódios do Mud em Discovery? Gosto. Já gostei menos, mas achei bem legal. Inclusive, principalmente o segundo, né? Que é maior, né? Tem me parece que o episódio é dele mesmo. Eu acho bem legal. Sim. E o short Não track? só pela participação dele, mas pela dinâmica do episódio em si. Ele quebra um pouco o ritmo da série, que vinha num ritmo bem, né, intenso de guerra e tal. Dá uma quebrada e fala um pouquinho dos personagens e coloca o Mud nesse contexto. Ficou bem legal, gostei sim. Cara, me desculpa, isso é uma bombagem. Isso que ele tá usando. Nós já estabelecemos que ele é do Rio Grande. Sim, não, a gente não tem problema, a gente não tem problema com isso, não. Pode solicitar a paternidade do Mud para você. Carlão, até a marca ali do lado é marca de bombagem, cara. O William Tais deve ter olhado uma foto ou duas lá de um gaúcho nos Pampas, lá nos livros que ele pesquisou, né? Falou assim, tá bom isso aqui, vou meter isso aqui. Aí de novo Andrômeda aí, ó. Andrômeda tá com tudo aí. Andrômeda só manda as tragédias deles pra Via Láctea nossa aqui, né? Tristeza, né, mano? Eu acho que aí, nesse momento, eu acho que o episódio ele flerta com alguns assuntos bem legais dessa coisa como do Android, dos Androids serem comuns, desse excesso da utilização da inteligência artificial acabar extinguindo a vida, né, dos criadores e tal, e que esses androides eles precisam de um senso de propósito. O conto eu acho que esses breves interessa isso também, no qual ele foi baseado. Sim, com certeza. Mas eu acho que esse breve momento, e aí a gente vai ver que ao longo de jornada sempre bebeu daqui e dali, Asimov, Viagem de Gulliver, 20 mil léguas submarinas e por aí vai, né? O Moby Dick e vamos embora. E acho que aí é mais muito em todos esses contos, né, Carlão? Sim, sempre. Eu acho que a literatura como um todo dessa época, ela serviu bastante como referência para muita coisa de jornal. Então isso não é um demérito, não. Pelo contrário, era isso que até o Gene Roddenberry queria, trazendo escritores de ficção científica para escrever os roteiros de jornada. Era isso que ele buscava. Eu acho ótimo. O Chekhov interrompeu a Uhura ali. Eu não sei se essa aqui lá foi proposital ou não, viu? Acho que foi. O Mark deles falou: deixa, ficou bom. Aí abriu a boca, ele já meteu uma frase na frente.
Aí o elemento Pois é. comum, né, no caso aqui da história é justamente isso, né, que a criação, a criatura, o construto, ele transcende no tempo os criadores, né, então acaba sendo o legado da civilização, que já foi extinta, como o Norman aqui coloca, né, acaba sendo a própria inteligência artificial. Então a gente pode refletir isso projetando a nossa Adoro o Spock existência, dessa né? cena. Dá Deixa o eu que ver aqui pensar. o que esses caras têm aqui. E Não essa, tem né? nada. E essa procura por um propósito, né, César, também que acaba sendo também importante também, né? E nesse sentido, acho que quase que a gente está vendo aqui nascer o conceito da coletividade Borg. Primeiro, os caras estão procurando um motivo, né? Segundo, a gente tem uma sociedade totalmente integrada, eles têm esse conhecimento, mas a gente tem a Rainha Borg aí, que é o Norman, tudo passa É por ele. estabelecido logo de cara, né? Que o Norman Então, é diferentão aí, né? exatamente. O conceito do que a gente viu dos Borgs, e principalmente depois, quando foi introduzida a Rainha Borg, está aí em Aimud. Não, Carlão, e acho que esse é um pano de fundo legal do episódio do Lance Tudo. Da busca pelo propósito e tal. Que é uma busca muito humana, né? Então é uma questão, por mais que seja um episódio de comédia, ela endereça isso, né, Carlão? Sim, tanto nessa questão do Android estar procurando um propósito, que é talvez a jornada do Data, não de procurar um propósito, mas de procurar através de tentar ser humano um propósito para ele, também em alguns momentos a gente vê, por exemplo, a Uhura tentada por um projeto, por uma proposta de vida eterna e Agora a de gente está coisas vendo assim, aí justamente essa né? cena, né? E a Uhura, mano, mas será que interessante. isso é tão ruim assim, né? Fala aí, Leandro, fala aí. Essa questão do que a Uhura está fazendo agora, né, que é ficar tentada por essa possibilidade de imortalidade, isso veio de tratamentos iniciais do episódio, onde o Candle colocou um monte de personagens. Tinha vários passageiros da Enterprise. Tinha uns 3, 4 diferentes, que davam o mote do episódio. E aí, nessa versão do episódio, o Mudge só aparecia da metade pro final do episódio. Era um negócio meio estranho. E esse elemento de que uma das personagens ficava tentada pela imortalidade possível por ser um androide, eles reescreveram para Uhura. Então ficou alguns elementos dos tratamentos originais do episódio. Isso aí, que provavelmente foi reaproveitado no final de Picard, né? Por exemplo. Que todo mundo reutiliza todas as boas ideias. Como já diria Renato Russo, quais são as palavras que nunca foram ditas? Então, acho que isso não é um problema, né? Aí eles começaram a estabelecer que tá todo mundo sendo chutado da Enterprise, né? Tem uma curiosidade sobre essa ideia aí da tripulação estar sendo teleportada para o planeta. O Candle escreveu uma cena onde aparecia a tripulação da Enterprise inteira numa tomada. Aí o Justin e a Fontana falaram assim: você é louco, mano. Você vai pagar isso? Quer acabar com nós, né? Você vai pagar isso? Cara numa sala. Isso só veio acontecer só no primeiro filme do cinema, né, em 79. Você tem aquela cena eles no deck de colocaram criação e conseguiram o orçamento para colocar. Aceitou ir lá, eles botaram, né? Mas aí não, né? Tem até uma cena que tem vários tripulantes depois, né? César, o que tu acha da atuação do Robert C. Cameron? Tu acha que às vezes fica meio overacting ou ele carrega total nas costas do episódio? Eu acho over, cara. Não sei se pela época, mas o que me chamou a atenção, como o Carlão falou, ele deu uma exagerada em relação ao que era no Mulheres de Mudge. Ele era um personagem um pouco mais sério, um pouco mais focado. Aqui ele tá muito fanfarrão. Mas eu acho que aqui ele tá um pouquinho. Eu acho que alguém deve ter brifado ele. Eu acredito, cara, olha. O roteiro é assim, o cara o próprio ator teve essa percepção de que era um personagem, embora com o mesmo nome um pouquinho diferente. Mas, César, eu tenho a percepção também que esse cara, talvez ele beba um pouquinho em Perdido no Espaço, Dr. Smith, Terra de Gigantes, né? Fitzgerald, entendeu? Então, o conceito do que era o vilão, que era o vilão... O vilão querido, né? O vilão adorado. Exatamente, mas não é aquele vilão, né? O próprio Dr. Smith, quem vê a primeira temporada de Perdido no Espaço, cara, não é... O cara era barra pesada,
né? Então, na segunda temporada ele deu uma aliviada. Então, acho que talvez vá um pouco por aí. Essa cena do Chekhov aí, Carlão, você que é um cara experiente, você acha que ele faturou uma ou duas nessa cena? Eu fiquei impressionado. Cara, eu acho que eu acho que ele faturou as duas. Eu só não sei se ele teve competência para Agradar. Mas É meio que nem o Data fala lá na primeira temporada. Ó, exatamente. Eu sou funcional. Não, assim, a gente costuma sempre falar do Kirk, né? Mas o Chekhov nessa segunda temporada, cara, o homem não. E é por isso também que o Chekhov foi escrito nesse episódio, porque eles viram um potencial de humor maior nele do que com o Takei. Há dois episódios atrás ele tinha. Há dois episódios atrás ele tava lá com a tenentezinha lá no planeta, aí ele tá com as Alice aí. Tá velho, ô César, o rapaz não perde tempo de serviço, né? E se não me engano, na terceira temporada tem mais, viu? Pelo que eu me lembro aqui. Agora. Tem um personagem escrito, César, em homenagem ao Carlão, assim, pra esse traço da personalidade. Eu já falei que é o David Jones, né, dos Monkeys. Mas e deixa um pouquinho datado também o episódio, né, que ele fala em Leningrado, né? Aqui é melhor que Leningrado. Que é uma coisa que tudo bem, não existe mais desde a queda da União Soviética em 89, 90. Uhum. A gente tá falando da atuação, né, do coisa, uma nota triste é que ele acabou morrendo anos depois, ele acabou tirando a própria vida, né? O Roger Sicamel, né? Novo ainda, né? Nesse episódio ele não era tão velho, né? Ele tava na faixa dos 30 e poucos anos ainda, né? Tava meio estragado, mas ele não tinha nem bem estragadinho. Bem estragadinho. Cara, o Chekhov tá muito no céu. O Chekhov sabe o que fez. A Aurora, eu acho que apesar do tom de brincadeira, né? Essa discussão ela é interessante, né? Tipo assim, qual que é o nosso propósito? O que que nos move, né? Sim. Por que eu vou sair daqui desse conforto onde a gente pode ter vida eterna e vou me enfiar numa nave estelar que pode explodir daqui a 5 minutos? Então, assim, são escolhas que você faz a partir de um determinado senso de propósito de vida. A ideia do episódio não é essa, mas ele passa por isso também. Por isso, eu acho que o episódio ele permeia várias coisinhas ao longo da sua execução. Por isso que eu aprendi a gostar dele, né? Em relação ao Uhura, é tão gratificante ver ela atuando, né, fora do posto de comunicações ali, tem um material diferente para trabalhar. Aqui. Mas eu acho, César, que o problema também não é só o posto de comunicação, é o material. Se a gente pegar, por exemplo, o Doomsday Machine, que é a outra, acho que é a Palmer, que está no lugar dela fazendo... Cara, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, só que ela faz muito mais, né? E aí ela se destaca, mas ela tem mais material para trabalhar naquele episódio, né? Então acho que e aí talvez não seja assim talvez a Nichelle talvez ela tivesse cansada e tal, e com esse tipo de material um pouco mais diferente, ela tivesse mais agora eu vou atuar porque eu estou fazendo um negócio diferente. Mas vai ficar ali todo dia apertando aquele botão e falando a mesma coisa, também tem um pouco disso. Oferecer a ela essa oportunidade, eu acho que é bacana também. Vou fazer um parênteses, Carlão, antes de continuar esse assunto. Cara, é muito brega o que ele fala do que a Enterprise é uma dama e nós amamos, né? Puta merda. Não acha? Não, é a cara dele, né? Cara, muito brega. Enfim, mas voltando ao assunto da Uhura, é que assim, ó, a Uhura sempre foi escrita, Carlão, César, como quase como uma telefonista da Enterprise, né? Ela atendia telefone e entregava pro Kirk, entendeu? Eu acho que concluindo, a primeira vez que ela foi ter um protagonismo, cara, nos filmes da Kelvin. Nos filmes da Kelvin, a Uhura é uma protagonista, uma co-protagonista. Acho que é ali que ela é alçada ao posto dos demais. Eu acho muito legal, inclusive, que a Kelvin tenha feito isso. Mas, cara, na série clássica, apesar da gente admirar todo o progressismo que a Uhura tá ali, né, nos anos 60, todo o significado que tem isso, ela é basicamente a telefonista Enterprise. Ela atende e passa pro Kirk. Mas tirando Shatner, Nimoy, o Kelly e, eventualmente, o Durham, o resto é tudo igual, cara. Exatamente. Não, também acho. Eles estão dentro daqueles envelopes que foram dados para ele. Olha, esse aqui aperta esse botão, aquele ali aperta aquele botão. Eu não tô criticando a Nyota Nichols. Não é uma... não é a questão da crítica, é que assim, ninguém tinha muito espaço, senão, né, esses caras, assim. Então,
E aí ainda tem aquela história do Charlton, né, contando fala de todo mundo para ele não ter... Imagina só, né? Então, mas é bacana. Esse episódio eu acho legal, entre várias coisas, isso, você ter guardadas todas as devidas proporções, pelo amor de Deus, Leandro, não me assassine, não queira me matar, mas assim, é meio que a situação de Far Beyond the Star, né? De você tirar os, né? Tirar os caras daquele envelope que eles têm. É um pouco distante porque eles continuam nos personagens dele, mas não nas mesmas posições, né? E com um roteiro bem diferente, que é realmente um roteiro que puxa mais para comédia, que vai pedir deles outras coisas. Cara, mas bem guardadas as proporções, é bem. Não, guardado. muito longe, mas nessa direção aí que eu comentei. Aí o negócio fica sério, né? O negócio fica bravo, cara. Aí o Kirk já começa a ficar lá assim, lá, mais uma dessa, né? Ô, Leandrinho, agora nós começamos a conhecer o nosso querido David Gerrold na história de Jornada, né? Aí ele começou a colocar mais os toques dele, né? Ele já estava mais bem próximo à equipe. É a segunda contribuição dele, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, você vai vendo que tem elementos que ele escreveu claramente aí já, né? Só pra explicar, ele era muito jovem, o David Gerrold estava na casa de 20 anos, e ele tinha escrito já o roteiro de The Trouble with Scribble, que vai ser o próximo a ser produzido, mas não é o próximo a ser exibido. E ele já tinha entregue o roteiro, e a produção estava muito estafada, com muito episódio, então o Roddenberry acabou entregando para ele acabar reescrevendo esse episódio, então é a segunda contribuição. Ô César, como tu enxerga aí a entrada do Gerrold em Star Trek e a contribuição que ele acabou dando até... É um cara muito importante para a história de Jornada, né, César? Sim, se for pensar na representatividade, como é lembrado o episódio que é a marca registrada dele, né, que é o Problemas aos Pingos, a contribuição ainda é leve, né? Ele está nativo aí junto ao fandom, um escritor ativo tá. até como você falou, né, ele tinha muita pouca idade na década de 60, então a longevidade aí da carreira dele tende até essa década agora de 2020. Ele tá muito presente naquele documentário que o History fez, o The Center Seat. O Center Seat, exatamente. Ele tá direto, né? E tá bem, né? Tá bem de saúde, tá bem de aparência. Agora, em relação à reescrita, para esse episódio eu acho que não foi tão feliz, né? Porque colocou lá os elementos de comédia escrachada, comédia pastelão, e desvalorizar nesse ponto que o episódio dá uma guinada, né? A gente tava vindo com aquele elemento misterioso dos androides, agora tá caindo pra dentro do plano. Que tudo bem, tem a lógica do plano deles, é um plano bem bolado entre eles, mas que pede galhofa. É um elemento do plano. E mais um exemplo do Kirk que convence o computador a se suicidar. Exatamente. Não sou só eu que vou usar retórica, é todo mundo. Cara, mas a gente, quando chegar daquela cena do Spock, lógica, eu passar. Aquilo ali é impagável, cara. Aí ele faz, o Spock faz essa associação de que só tem o Norman, que é a Rainha Borg. Que ele já observou, já. Aí, Murilo, tá concluindo, eu gostaria de ter visto esse episódio assim com um tom um pouco mais abaixo na comédia, valorizando mais os elementos de mistério e de ficção, né? Mas uma comédiazinha tem seu valor, né, César? Sim, mas comédia, mistério, ficção, cada um no seu quadrado, aí quando se mistura nem sempre dá uma harmonia legal. E esse episódio é esse exemplo, né? Como você falou, deu uma guinada, quer dizer, tem uma coxa de retalhos aí que não se conversa tão bem. Ô César, isso é uma pergunta muito importante aí sobre esse episódio. Se tu fosse o diretor da academia, tu ensinaria retórica contra o computador na academia? Acho que tem que ter aula. Tinha que ser um curso obrigatório tanto quanto o Kobayashi Maru, né? E Kirk Fu. Que nem Kirk Fu. É uma matéria em si. Agora eu sempre comento, qualquer convidado que vem aqui, eu comento do episódio que a gente gravou esses tempos que eu Tomorrow's Yesterday, que o Kirk César, ele dá um peixinho, cara. Dois episódios que ele dá um Kirk Fu avançado. O Kirk dá um peixinho, cara. Dois caras seguram ele e dão um peixinho no cara, Carlão. O cara é muito louco. O cara é muito top. Amanhã ontem? O cara dá um peixinho no cara. E em relação a retórica contra os computadores, acho que o exemplo máximo é o Nomad, né? O Changeling. Nomad, sim. A gente já teve exemplos no passado aí, né? Com o Landru, com outros, mas o Nomad acho que é o exemplo máximo da retórica contra a inteligência artificial. Cara,
Kirk é violentíssimo, tem que estar na academia. O Kirk tem tanta coisa pra ensinar esses jovens capitães, né, ô Leandrão? Uhum. Cara, é muito escrachado. Sossega o facho você agora, vai. Pronto. E o Aí Roger fica- Cabel é muito grande, né? Não, o cara é... O cara tá metendo uma Coronavac aí. no- Cara, eu acho divertidíssimo, assim. E quando começa aquela parte do nonsense, cara, eu lembro dos cavaleiros que fazem Ni, eu lembro dessas coisas, cara, eu lembro de Monty Python, E né? essas sequências de nonsense que vai ter aí, elas são muito lembradas. Entendeu? Toda vez que às vezes tem vamos pegar enxertos da série original para ilustrar uma matéria. Às vezes pegam muito desse episódio. E virou GIF em rede social, meme, né? Figurinha de É muito WhatsApp. memizado esse Aquele episódio. final com a tripulação toda é uma das fotos mais usadas da série. É muito usada como foto publicitária. Verdade, porque aparece o pessoal reunido ali, né? Acho que tá no crédito todos final. eles São raros momentos, né? E aquela cena, a cena que a gente no final, né, dando tchauzinho, acho que é um raro momento que tá todo mundo junto, fora da... Se é que tem, eu não me lembro de ter outro momento que tenha todo mundo junto, assim, dessa maneira. Né? Só o Takei. Aí já, ele tava gravando o Boi nas Redes, não é isso? Não, o Carlão, o Takei aparece no começo do episódio, mas esse é o último episódio do Takei por um longo tempo. Não, ele foi gravar um filme com... Isso. Depois acabou... O Com o John Wayne. Foi o Buenas Verdes que ele foi gravar? Com o John É Wayne? isso mesmo, Verde. isso aí. É isso mesmo. E aí ele né? ficou um bom tempo ausente. E é esse ato aí, viu, Carlão? Esse é o último episódio que ele faz. Aí fica uns Parabéns, 4, 5 Horror. meses. Você ganhou o dia. Aí o Tchekov acabou ganhando um protagonismo ainda maior, né? Sim. Tem o espaço dele, né? Cara, graças a Deus o Tchekov já tirou aquela peruca ridícula, agora tem o cabelo de... Cara, aquela peruca era impressionante, né? Tinha um tribal ali na cabeça dele, né? Agora, Essa... o que pagando de noite. Cara, isso é muito inocente, cara. Isso é muito inocente. Cara, é muito bizarro, velho. Eu acho sensacional, cara. Não, e eles não perdem o rebolado, entendeu? Os caras estão... Eles todos eles embarcam nos personagens. Falam assim, se é pra zoar, vamos zoar mesmo, entendeu? Câmera na mão aí, né? Essa cena. Inovando aí, né? É verdade, César. Diferente, né? Bem diferente, realmente. No Jornada não é comum. Se é que tem. A gente sempre repara que no cérebro quando tem câmera na mão. Eu acho que tem uma gag reel desse episódio que aparece o cameraman no meio da dança deles enquanto se filma externamente. Eu já vi alguma coisa na internet como meme. Fala aí, Murilo. Falta racionalização pra aparecer um câmera. Não. Aí eu já vi a minha cota de racionalização hoje. E a tua, Leandro? Qual a tua racionalização pra aparecer um câmera? Toma! Essa tapa que ele dá nela. Leandro, qual a racionalização pra aparecer? Era um Android, cameraman Android que tava por lá. Leandro não fica Leandro não racionaliza, gente. É um ser épico. Ô César, viu? Caralho, você tá ficando absolutamente imóvel. Os caras começam a pular. Ô César, vem ser feliz com a gente. Vem gostar do episódio. Aquelas danças cossaca da Rússia lá. Ele não sabia fazer direito. Eu falei assim, vai ter que ser assim mesmo. Vem ser feliz com a gente, vem gostar do episódio, cara. Isso é bom não, demais. Deixa o César não gostar que o debate fica melhor. Se todo mundo gostar, não tem graça. Bom é quando não gosta. Todo mundo fala, legal, tal. Que graça que tem? Deu piripaque nas duas aí já. É que o César que o César fosse mais assim, né? Que o César é um cara educado, né? Tinha que... isso aí é uma merda! Ia ser mais legal ainda. Não, eu penso como o episódio ia se valorizar sem essa galhofa no final. Mas, cara, são episódios diferentes. Eu acho que... Eu entendo o que você tá falando. Eu acho que você, assim... Seria um episódio com uma outra pegada, seria talvez um episódio, fazer a pinça dela, tão bom quanto, cara, é muito né? bom, muito bom. Só que o que acontece? Ao longo da existência de Jornada nas Estrelas, assim, pro bem ou pro mal, a gente tem vários episódios que, falando em termos de entretenimento, né? A gente tem vários episódios que tocam em diversas questões de sci-fi.
E a gente tem poucos episódios como esse. Então, nesse contexto, esse episódio faz mais falta do que o episódio sci-fi. Concordo com você. Ele passa por temas, assim, inclusive no guia eu escrevo um pouco sobre isso, sobre esse tema da robótica e tal, e dessa associação que a gente faz aí com a questão da humanidade e tal. Então, seria um episódio filosoficamente mais rico e com essa abordagem. Mas, em termos de produção de jornada, a gente tem pouca comédia, a gente tem muitos momentos engraçados em jornada tal, mas a gente tem poucos episódios que se propõem a ser uma comédia que funcione. Então, acho que nesse sentido faria mais falta, entendeu? Oi, Leandro, o que foi que você falou? Poucos episódios dedicados diretamente a isso. O que vocês conseguem lembrar como episódios que são realmente comédias? Esse? Trouble with Tribbles? Que mais? Assim, Omega Glory. Serve comédia involuntária? Não. Episódios que são feitos sob medida para ser comédia. Alternative Factor não serve, Leandro. Não serve. Não, mas eu não ia falar da Alternative Factor, não. Ele ia falar Spock's Brain. Como é que é? Você ia falar Spock's Brain. Também não. O intruso, né? Vocês vão ficar aqui o dia inteiro, vocês não vão saber, não vão lembrar? Pô, não é possível, mano. Tá falando de Room Gods Destroy, mano. Mas o que eu tô querendo argumentar, gente, é que, assim, ele não é declaradamente um episódio de comédia. Não, claro que é. Os caras viu aquele final ali. Não, mas aí que tá, mano. Deixa o César argumentar o argumento dele, Murilo, pelo menos. Depois ele discorda. Ele tem um plot twist, um duplo carpado, que ele vira comédia no terço final e não conversa essa comédia com o que estava sendo construído. É só isso que eu tô querendo trazer, né? Que, assim, eu não sei, sabe por quê? Desde o começo, com cenas cômicas, com tiradinhas, ficaria mais harmônico. Não, mas é que tá. Eu acho que aí, César, eu entendi, mas eu acho que, assim, eu não tô dizendo certo ou errado, mas eu acho que é questão de sensibilidade, porque é comédia. Ele já abre com a comédia, com aquela piada, aquele bate-papo do Spock com o McCoy, e o McCoy falando sobre aquela questão tem alguma coisa errada com alguém que não fala sobre si, e o Spock ranheta, o cara, tu é chato pra caramba. Então, essa cena, ele vira, essa cena já é engraçada. E tem uma coisa que, pra mim, ele dá uma calibrada, e vocês, né, podem discordar ou não, mas é o seguinte: num episódio normal, entre aspas, cara, o que o Spock não ia aceitar com aquela passividade toda, não, vamos embora e fica por isso, vamos ver o que não ia acontecer. Os caras chegam lá, senta, tal, podia até não dar em nada, eles podiam até não conseguir fazer nada, mas eles não iam, ele ia tentar fazer alguma coisa. O episódio já começa, pra mim, ele faz essa transição, ele começa com uma cena engraçada. Da mesma maneira que eles dão uma calibrada no Mandy, eles também calibram ali o Kirk, o Spock, o McCoy, para deixar a nave chegar lá. Num episódio normal, o cara ia tentar dar um furo, ia morrer alguém. No episódio lá do Adonis, tudo bem que foi comédia voluntária, mas o Spock quase se mata lá umas 15 vezes. Então, para mim, ele tem uma calibração diferente para chegar nesse. Mas, enfim, vamos lá. Pra gente falar um pouquinho dessa cena aí também, que é bem legal. É muito zoado. Mas, os caras são os reis da improvisação, né, mano? Eles não perdem uma, mano. Não, e vai. E aí começa, né, o discurso do... Cara, de novo, eu vou me repetir. Monty Python assinaria esse episódio, cara. Porra, toda hora eu acho que vai aparecer disso, realmente. Cara, a cena do Carlão, do Spock falando que a lógica é um canto dos pássaros, cara, aquilo é muito nonsense. E o jeito que ele fala, ele chega assim a subir cara, ele é um straight man da coisa, né? Entendeu? O fato dele ser do jeito que ele é que torna o treco até um pouco mais engraçado. Meu Deus. E a morte do Scott, cara. Impressionante. Cara. E aí você tem... E isso é legal, assim, você vê as expressões dos atores, né? Você vê o pessoal concentrado no que tá fazendo. Você olha lá atrás do Dorlan, o cara tá concentrado. Que ali pra mim arrebenta, né? Ele tá sempre no tom certo.
É muito divertido e é divertido ver esse pessoal atuando de forma diferente, assim, bem. E fazer comédia é difícil, né? Fazer comédia talvez seja a coisa mais difícil que tem, né? Então não é fácil fazer rir. Mas é difícil também acertar o tom, então por isso que eu entendo. Porque eu também sou chato, né? Pouca coisa. Às vezes eu sou um cara chato para ver comédia, né? Porque tá todo mundo em volta rindo, eu olhando assim com aquela cara, vocês estão rindo de quê, né? Então, essa calibração é um ajuste muito fino. Agora, cara, eu acho assim, dá um checkmate da retórica do maluco. Não, essas fumacinhas aí é clássica, né? Essa fumaça, velho. Essa fumaça do episódio. Saiu fumaça no cabelo dele. Aí eu sou obrigado a narração César, mano. Eu tô aqui 2 horas aqui tentando defender o episódio, o cara mete uma fumacinha dessa daí. Queria passar a bola. Não, aí o César deve estar pensando agora, essa merda aí que esses caras estão defendendo. Aquele educado ele não fala, mas Não, e você vê que o Shatner tá supervisionando ali o efeito, né? Ver se não acontece nada errado ali com a fumaça. Tem essa também, né? Não, agora eu tacar fogo no maluco. Esqueci que eu ia perguntar, agora foi. E o Mudge ainda quer dar um Gary, né? Claro, com certeza, Não, o que eu ia falar é o seguinte, eu ia passar a bola pro César, porque é uma coisa assim, cara, humor é muito difícil de tu avaliar, porque o humor acaba que no fim das contas é muito gosto, né, César? Sim, mas a questão pra mim não é que o humor seja ruim, é que ele tá mal colocado na conversa com a trama que vem sendo construída, só isso. Vocês contaram aí quantos pares de gêmeos tem que não falam nada? Tem vários. Não. Esses 2 malucos ali atrás, tem aquela ali com acho que aquelas 2 ali que vai atrás é as 2 que o John D'Agosta encontrou no meio da rua. Eles levaram pra fazer um teste na Desilu e era muito ruim, mano, é muito ruim. E o Justin falou pra ele, não dá, né? Mas o D'Agosta falou, põe no fundo e pronto, vai. Ninguém vai pagar elas pra falar. A de verde nem tem parzinho gêmeo, né? Acho que a de vermelho também não. Está atrás, mas aí é legal, porque assim, né? Como eles sempre dão muita. Igual agora, tá vendo? Agora que você tem um foco, as gêmeas estão de frente, estão no fundo. Então assim, você acaba não percebendo que os outros não são tão parecidos assim. Como o César falou no começo, né? Aquela migração. Quando o Kirk sai do lugar e vai para o outro, eles colocam as 2 posições equidistantes, de forma que você tem essa impressão, né? E eles fazem isso, e a direção aí faz isso muito bem, né? Aqui é um exemplo claro disso. A gente ficou com isso na mente, né? Mas se a gente para olhar para a cara de cada uma, são diferentes. Mas o episódio constrói isso também, dando foco nessas que são realmente mais parecidas. Muito bem executado, tecnicamente falando. Gosto de vestir esses vestidos aí, meu Deus, também, né? Agora a roupinha daquela ali é roupinha de cabaré, né? Cabaré. O William Tais lá foi atrás dos figurinos lá no baú da Paramount, do baú da trouxe direto do trabalho para gravar. Este final. Ela trouxe direto do trabalho para gravar aquela ali de vermelho com aquela. Aí, ó. Estela. Aí, ó. Divirta-se. Tão frente ao Mud. E ele não tem retórica o bastante para dar tilt nela, não. Ó, a tomada de publicidade. Isso. Muito bom, cara, muito bom. Tomara que lá, acho que a capa do TB ao vivo dos melhores episódios de TOS é essa foto aí. Cara dele. Cara. Fica agora você aí. Muito bom, cara. Não, e essa cena de todo mundo junto ali, eu acho que é só essa cena aí, cara. Pô, isso é sensacional. Faltou o Takei mesmo, né? Infelizmente. Mas, cara, olha isso. Nossa, isso vale o ingresso. Dá pra sair e pagar de novo pra ver essa cena deles. Bem legal. Falou pra você. Fica aí agora. Muito bom, cara. É muito sensacional. Graças a Deus estão chegando no fim do episódio. E essa saída ficou bem legal, né? Essa mudança essa remasterizada aí com esse anel em volta. Anel, né? Acho que eu não ficou tinha bacana. Original.
Não tinha. Aquele footprint normal do planeta, assim. Aquela saída clássica da nave. Não tinha, não. Leandrão, Do ponto de vista da Federação, gente, vocês acham que teria alguma sequência aí? Mandaria uma nave com Pois Cerritos aí pra entendeu? fazer o Assim, segundo não, contrato? teria- olha o bagulho é. que ficou pra trás, meu. Mais um bagulho que ficou pra trás que alguém tinha que ir lá ver o que tava acontecendo de praticamente todos os episódios da É Toys. isso que eu não me conformo. Porra, Né? ninguém vai falar mais nada. Praticamente É uns puta com a tecnologia do caramba de Android e Não, e assim, não, Se deixa lasca, lá, né? deixa quieto. Se os caras queriam dominar o mundo, né? Queria dominar o planeta, a gente conseguiu dar uma gambelada lá, mas deixa os caras lá, deixa lá. Não, e aí deixa com o Mud lá, porque assim, nada garante que o cara não vai conseguir dar uma outra pernada nos caras. Não sabe, né? Mas nem que fosse para emitir uma ordem geral 5, sei lá, para proibindo qualquer visita ao planeta, alguma coisa assim, alguma Não, consequência. se a gente fosse levar a sério, né? Na verdade, tinha que ter uma Cerritos atrás depois de cada missão dessa. Tinha que estar lá uma nave. Assim, talvez a série mais séria de jornada seja Lower Decks. Porque tem que ter, cara. Tem que ter. Vem lá os caras lá, finca a bandeira, larga o comunicador, e mete o pé. Aí os caras vão agora, vamos tomar cerveja em outro lugar. Tem que vir alguém para ir lá, como é que o Boyle fala, ver como é que soleta o nome certo do planeta, pra dizer o que tem que ter. Então, assim, tem que ter. Talvez, se a gente fosse levar a sério, a maior frota, e a mais importante da frota lá, é a frota da... Como é que o Leandro fala? O Numile, não é... É o Uno com a escada no teto, Cerritos. É uma frota de Uno com a escada no teto para correr atrás dessas paradas todas, inclusive desse. Mas, fala. Falando. Vai fazer o quadro agora? Como é que tá? Isso. Como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Equal. Igual. O planeta tá lá, o Mud deve estar usando por aí. Entendeu? É só ele mandar o Norman lá encontrar a Enterprise da Kelvin. Será que seria um bom episódio da Kelvin, César? Tô pensando aqui, porque com as diferenças de Bom, os personalidade... efeitos dos visuais personagens, né? ajudariam mais, né? Não precisaria botar gêmea, né? Pode pegar computação gráfica pra fazer os robôs. A augura da Kelvin ia ser tentada pela imortalidade? Acho que não, né? Não é muita cara dela, não. Mas ela teria um papel grande também. Eu acho que a Aurora da Kelvin ia dar uma porrada no meio da cara do... fala assim, Ela você já tá ia insinuando, Cara, filho, sai daqui, tu não tá me entendendo, né? Já ia partir pra ignorância mesmo, que ela é bem dessa pegada aí. Mas eu acho que o Mud da Kelvin ia estar mais pro Mud do Ray Wilson. Eu acho que ia ser mais... eu acho que teria um tom mais sério. Será que teria tido essa comédia toda aí? Aquela galhofa no final não teria. Aquela galhofa dos caras dançando sem nada. Acho que dificilmente Eu não sei se é a Kelvin de Star Trek 2009, assim, cara, assim, você pega Star Trek... Cara, isso pra mim é uma das piores, assim, ó. Você pega lá Star Trek 2009, aí você pega lá o Spock... E você pega o Kirk, coloca de frente do Nero o cara que matou o pai do Kirk e a mãe do Spock. E os caras fazem uma piada e ruim. Então, assim, pode sair qualquer coisa, né? Os outros eu acho melhores, assim. O Salvador odeia quando eu falo isso, mas eu gosto demais do segundo filme da Kelvin, do Into the Darkness. Gosto demais dele. Carlão, uma pessoa que gosta... Existe uma pessoa que gosta mais desse filme que tu. Conhece ele? Fernando Rodrigues. Não, tem um que gosta mais. César. É o meu filme favorito de Star Trek. Não, aí também não, né, gente? Peraí. Depois de Terra Desconhecida, além Mas é as hipérbole do Murilo. Não, aí você vai perder a sua carteirinha. Você vai perder a sua carteirinha de TB. Não dá pra... Eu gosto dele, eu acho ele legal e tal, mas é um episódio que claramente vai lá assim. Não é um episódio original, né? Ele vai lá e bebe do... Filmaço. Não, eu gosto, me divirto, eu acho legal pra caramba, eu gosto do Khan, do Cumberbatch, gosto de tudo, não vejo problema nenhum com aquela troca que eles fazem, não vejo problema nenhum com o filme, né? Gosto dele bastante. Já falamos sobre isso horas, inclusive.
Então, você que aí que tá ouvindo, que é esse papo aqui que a gente teve durante 30 segundos lá na escuridão, tem 30 mil horas de podcast. Lá no Se você tiver com se não insônia. tiver o que fazer. A gente não é a gente debatendo sobre o filme, é a gente se degladiando sobre Além da Escuridão, Star Trek. Então você pode passar, que termina aqui e já ouve lá. César Lima, thank you very much. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado aí do episódio, das nossas visões um tanto conflitantes. Mas é disso que um podcast é feito, né? Então, Não, com certeza. vamos para a próxima aí. Obrigado por tudo, pela participação Vamos ver também. Não, César é sócio, então logo aí já tá de volta, né, César, pra debater. Agora não precisa de ruim, próxima versão ruim pra pegar, pode ser? Pode ser. Até porque tem a terceira temporada aí logo chegando, Opa, né? aí é Cara, sócio. eu tô louco pra fazer. É que eu tô tão atrasado, cara, mas assim, tô louco pra fazer os guias de episódios da terceira temporada, que serão realmente inéditos. Eu não fiz. Esses que eu tô refazendo, reescrevendo, Uma mas eu já remasterização. fiz em algum momento, né? Esses serão novos. Eu tô muito curioso pra fazer essa terceira temporada, cara. Não, eu acho que então pra trilha de comentários é sensacional a gente fazer em trilha de comentários. A terceira temporada, assim, dá um troço muito talhado pra galhofa, né, Carlão? Cara, eu tô até vendo. Ó, eu dei nota 3 pra esse episódio aqui, tá vendo, Sandro? César? 3 de 10, né? Não, 3 de 4. 3 de 4, tem que falar que ressaltar que a escala do TB é até 4 estrelas. O que seria um equivalente de 1 a 10, ô matemático, Leandro? Numa escala de 1 a 10, o que seria 3? 7,5? O cara não é. Essa escala de 4 ela é bem ruim, né? Porque assim. Inventou esse troço. Não vi a escala de 4 do TB, mas ok, né? Quem que inventou essa merda? Na verdade, o problema Não, das escalas não é um problema do TB, né? Eu não sei se o Salvador, o pessoal anterior a mim no TB pode corroborar isso, mas eu acho que eu sei de onde veio. O Jammer dá 4 estrelas também, de 0 a 4. Pode ser. Mas, assim, na verdade, o negócio da estrela é assim, né? Tem gente, como é que eu vou saber se o episódio foi bom ou foi ruim se você não deu nota? Para ler a crítica, né? Mas aí, então... Eu acho que vale exatamente, porque aquilo aí não quer dizer muita coisa. Se você pega, por exemplo, se você dá 4 para Syrian Desert Forever e Doomsday Machine, cara, aí esse episódio para mim ele não chega perto daqueles dois, mas ele não é um episódio ruim. Então é uma métrica difícil de você fazer. Vamos mudar, né? então, Carlão. Vamos mudar. Vamos fazer uma campanha, uma greve. Eu sou tradicionalista. Nasceu do TB assim, vai morrer assim. Vai ser 4. A gente se vira, faz 3,75. Quando vocês todos ficarem velhos e morrerem, se sobrar eu e o Gustavo no TB, a gente vai mudar a anotação então para 10, pode ser? Aí vocês editam 2.000 GD que vai ter até lá, ok. Quando eu for bem velho, assim, na idade de vocês, já vai ter sido migrado todos os guias de episódio, então qual que vai ser a minha? Quando eu for Leandro Magalhães, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma equipe só pra ficar mudando as notas nos guias de episódio, entendeu? Essa que vai ser a grande tarefa daqui a 30 anos, você vê a atualização da... O cara vai estar bem pago pela Paramount pra ter esse monte de negro. Mas tudo enfim, gurizada. Valeu, Carlão. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela companhia também e vamos esperar as próximas participações aí. Não, cara, a próxima participação do Carlão tem que ser logo. O público do feminino do Cérebro de Spock clama pelas suas participações. Bem na fita. Esse é um brincalhão, rapaz. Esse é um brincante. Como diriam os antigos, um patusco. Enfim, cara, o também é outro que só pega episódio bom. Agora o próximo tem que ser um episódio ruim, aquele que dói, tá? Vai ser no próximo episódio, então. Escolham aí, tamo junto. Tá? Valeu, César. Valeu, Carlão. Muito obrigado pela participação. Nos vemos aí na próxima. Leandro Magalhães, me diga qual é o próximo episódio, meu caro friend. Estaremos de volta para Metamorfoses. Puta merda. E o episódio... Toda vez que a gente fala qual episódio que vai ser, ele já xinga, entendeu? O episódio polêmico. Qual é o melhor Zé Francrócane? Por que Zé Francrócane estava na Terra? Se Zé Francrócane foi encontrado pelo Kirk
e disse que ia pra Alpha Centauri, não sei o que, o pessoal adora se degladiar sobre essas Ô, coisas. Leandro, qual foi o episódio aquele que... Acho que até o Carlão tava junto, que eu fiz um monólogo de 3 minutos no final do episódio pra detonar o próximo episódio. Qual que foi o episódio? Ah, não vou lembrar, deu uns 4, 5 desse. Não, mas teve aquele... Dá um fugiu o podcast nome, do inteiro, dia- somar. Dos Dias das Bruxas. Catspal. Aí sim, eu tava com... Aí eu falei, o episódio é um lixo, é uma merda, é uma desgraça. Aí depois, na próxima semana, era esse, né, que nós fizemos. E aí se confirmou tudo que eu tava dizendo. E o Metamorfose também, eu tô dizendo antes, vocês vão ouvir que o episódio é uma merda, mas nós vamos fazer igual. Enfim, valeu, Leandro! Alô? Abração, comente aí nos comentários, nos siga nas redes sociais. Daqui a 14 dias, eu e o glorioso Leandro Magalhães estaremos de volta para debater Star Trek, até quando é ruim, como é o caso do próximo episódio, é bom. Um abraço no gaiteiro e tchau!